Hello, hello. Ótimo dia, galerinha. Estamos começando mais um episódio do Aplicando Teoria em Ação. Hoje, dia 16 de abril de 2026. Eu sou Noel Monturil falando aqui diretamente de Arraial da Ajuda, no sul da Bahia. E vamos dar sequência ao episódio 6 do nosso estudo da série O Poder do Agora, do livro O Poder do Agora. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 6, O Corpo Interior. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos começar. Então vamos lá. Você está procurando presença aonde? Na mente. Mas o acesso mais direto ao agora não está na mente, está no corpo. Hoje você vai descobrir uma das práticas mais poderosas do livro, que é entrar no presente através do corpo interior. Você está ansioso, ansiosa, preocupado ou perdido em pensamentos, a sua atenção está toda aonde? Na mente. Mas existe um caminho muito mais rápido, mais simples e mais profundo. Sair da cabeça e se voltar para o corpo. Um desse capítulo no livro, que é o capítulo 6, trata sobre o ser a sua essência mais profunda. Antes de qualquer pensamento, antes de qualquer identidade, existe o ser. O que é o ser? É aquilo que você é além da sua mente. Você não é o que você pensa, você está além do seu pensamento. E você não acessa isso pensando, você acessa isso sentindo. E o corpo é a porta de entrada. O 2 desse capítulo, ele trata sobre olhar além das palavras. As palavras apontam, mas elas não são a experiência. Energia, presença, consciência, nada disso pode ser realmente entendido pela mente. Essas coisas só podem ser vivenciadas. Por isso, esse capítulo hoje não é sobre entender, é sobre experimentar. No 3 do capítulo, o livro fala sobre encontrando o seu corpo interior. Aqui começa a prática real desse capítulo. O corpo interior não é um corpo físico visível, é um campo de energia que existe dentro desse corpo físico. E você pode perceber isso agora. Tenta sentir suas mãos por dentro, a energia que tem dentro das suas mãos. Sinta os seus pés, sinta o seu corpo, sem você se tocar. Existe uma sensação de vida aí. Isso é o corpo interior. O 4 desse capítulo fala sobre conectar-se com esse corpo interior. Quanto mais você leva a atenção para dentro do corpo, mais presente você fica, menos dominado pela mente você é, mais vivo você se sente. Essa atenção interior é igual a energia. Onde você coloca atenção, você desperta consciência. Vou colocar os microfones no mute aqui para não dar interferência, tá, gente? Depois, na hora de vocês falarem, vocês abrem os microfones. Ok. O ponto 5 do livro trata sobre a transformação através do corpo. O interior não é só uma prática,
Ele transforma o seu estado. Quando você se conecta com esse corpo interior, os pensamentos desaceleram, as emoções perdem intensidade, o agora se torna mais acessível. É como se fosse uma âncora no presente. A gente trabalhar essa conexão com o nosso corpo interior é uma das portas que nos traz para o presente. O 6 do capítulo, ele trata sobre ter raízes profundas dentro de você. O que quer dizer isso? Quer dizer que a maioria das pessoas vive na superfície. A maioria das pessoas vive só de pensamento, só de reação, só de estímulos externos, sem profundidade, sem essa profundidade interna. Quando você se conecta com esse corpo interior, você cria estabilidade, você não se perde facilmente, você se mantém presente mesmo em situações difíceis. Mas tem uma questão, antes da gente entrar no corpo, antes da gente fazer essa conexão com o corpo interior, perdoe. Se você estiver carregando mágoa, estiver carregando ressentimento, estiver carregando tensão emocional, isso vai bloquear a sua conexão. Perdoar não é sobre o outro. Perdoar é sobre liberar espaço dentro de você. Você está liberando isso. Quando você perdoa, você libera espaço dentro de você. Sem isso, o corpo sempre permanece tenso e inconsciente. Essa mágoa que a gente carrega, às vezes, nos deixa tensos, nos deixa inconscientes. O 8 desse capítulo do livro trata sobre a sua ligação com o não manifestado. Nesse capítulo diz que o corpo interior é como se fosse uma ponte entre o mundo físico e algo mais profundo. O Eckhart Tolle chama isso de não manifestado. Não manifestado é a consciência pura, é o silêncio, é a essência. Quando você consegue entrar no seu corpo interior, você se conecta com isso. O 9 desse capítulo trata sobre retardar o envelhecimento. Nesse ponto, ele diz que quando você vive só na mente, só a nível superficial, reagindo aos estímulos, você acumula tensão, o estresse aumenta, o desgaste acelera. Mas quando você vive presente no corpo, tem mais equilíbrio, tem mais energia, tem mais vitalidade. Ou seja, presença também é saúde. Praticar a presença é a gente praticar a longevidade, é praticar mais saúde. O 10 desse capítulo no livro trata sobre fortalecer o sistema imunológico. Essa conexão com o estresse, então, como eu falei, vai reduzir o estresse, vai equilibrar o sistema interno, vai fortalecer a resposta imunológica do nosso organismo. Corpo e consciência não andam separados. 11. Deixe a respiração levar você para dentro do corpo. A respiração é uma ponte imediata para nos conectar com o corpo interior. Quando você presta atenção na sua respiração, a sua mente desacelera, o corpo se ativa e você entra no presente. Tudo começa pela respiração. Respiração consciente é igual acesso direto ao agora. 12 do capítulo trata sobre o uso criativo da mente. É a gente entender que a mente não é uma inimiga. O problema é quando a mente domina a gente.
Você está presente, você usa a mente quando você precisa. E você consegue silenciar a mente quando você não precisa dela. Então a gente entender que é a gente que domina, não é a mente. Isso é inteligência real. Quando a mente está muito acelerada e que você se identifica com a mente, que você acha que você é a mente, você tem que começar a dialogar com a sua mente. Para um pouquinho, respira e depois faz graça com a sua mente. Conversa com ela, fala: Ei, o que que você está pensando isso daí agora, rapaz? Você tá maluco? É isso aí mesmo, velho. É para dar risada, Claudio. É para dar risada mesmo. É para conversar, Claudinei. Chegar e falar: Meu irmão, que isso, rapaz? Você tá doido? E aí já tira o peso. Só de você começar a conversar com aquele teu pensamento lá, você já tirou o peso dele. O 13 trata sobre a arte de ouvir. Ouvir de verdade é presença pura. Quando você ouve uma pessoa de verdade, sem interromper, sem ficar preparando a resposta na sua cabeça, sem ficar julgando o que aquela pessoa está dizendo, só está ali. Você só tem que estar ali. E isso, gente, vocês não sabem o poder disso. Isso transforma completamente as relações. Uma pessoa, quando se sente ouvida de verdade, ela desarma. O 14 do capítulo trata sobre os portais para o não manifestado. O interior é um dos portais para a gente ir para esse não manifestado, que é a essência pura, que é o silêncio, que é o estado de presença. Mas existem outros portais, né? O silêncio é um portal, o espaço, a presença, a atenção total. Todos levam ao mesmo lugar, que é aquele agora profundo. No exercício prático de integração do dia de hoje, você vai praticar isso várias vezes hoje ao longo do dia. O que que você vai fazer? Você vai fechar os olhos por alguns segundos e vai sentir o seu corpo por dentro. Você vai sentir a energia dentro das suas mãos, a energia nos seus braços, a energia no peito e vai permanecer ali por alguns segundos, sem pensar, só sentindo. Esse é o acesso direto à presença. É a porta de entrada para o agora. Quem vive só na mente, vive desconectado da vida. Aprofundar melhor esse capítulo de hoje, você vai ler o capítulo 6, vai ler ou reler o capítulo 6, ou ler quantas vezes for preciso o capítulo 6, e vai destacar os trechos que falam sobre o corpo interior, os trechos que falam sobre respiração e os trechos que falam sobre a conexão com o não manifestado. Assim a gente começa o nosso capítulo de hoje, capítulo 6 do livro O Poder do Agora. Eu sou Noel Monturil, diretamente de Arraial da Ajuda, sul da Bahia. E vamos para onde agora? Estou vendo essa sala aqui cheia de gente hoje, umas carinhas bonitas hoje. Claudinei com a sua cabeleira ao vento. Claudio hoje não está nem no espaço, nem em outro lugar, ele está ali mesmo. Ó. Hoje ele não saiu do planeta, não. Bom dia a todos. Eu, Dia, a Ana minha Maria. a minha contribuição, todo mundo já conhece assim, a minha história de vida, desculpa, em relação aos meus pais. Acredito que está no tema. Se não estiver, me desculpe e me perdoem. Às vezes, é igual eu já coloco para vocês, eu sou humilde, eu tento estudar, mas esse assunto eu tenho dificuldade em aprender. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. É estudar, né? Sobre o item que você colocou, sobre retardar o envelhecimento. Um retrospectivo da minha vida.
Eu lembro, criança, adolescente, eu vim para cá, para Brasília, já estava com 20 anos. E meu pai, grande trabalhador, muito ético, mas acredito eu que ele experienciava o agora. E esse agora sempre era no final de semana. Na época nós éramos católicos, tinha dois times de futebol, do time católico e do que não era de outro time. Aí ele vibrava, ele não era jogador, apenas era torcedor. E a gente torcia. Que felicidade que ele externava. Gente, ele iniciava a semana já falando nesse futebol. E por que que eu coloco isso para vocês? Ele tinha muita energia e ainda tem energia. Ele está com 101 anos. Infelizmente, ele não anda com as suas próprias pernas, tem que ter o aparato, que é o andar. E todos os dias, como eu moro ao lado deles, eu o pego para dar uma volta. Ele fala que é caminhada, uma volta pelas ruas daqui. Por quê? Porque ele precisa, tem necessidade de ver pessoas. Embora ele não caminha, gente, a mente do papai é fértil, mais fértil do que a minha. Ele lembra coisas de 7 anos, inclusive nos 100 anos. Embora a minha voz seja rouca, eu cantava no coral, agora eu não canto mais. Ele falou: Eu quero que meus 100 anos canta essa música que eu cantei com 7 anos. E nós cantamos, e várias outras, sabe? Então, acredito que até hoje, papai vive o momento presente. Futebol para ele hoje é a distração. O dia todo, o que que ele vai fazer? Às vezes já é ruim, mas ele gosta de ver TV. E geralmente a gente coloca futebol para ele. Aí ele pega e só diz assim para a gente: por favor, o dia que for um determinado time que é lá do Rio, vocês nem ligam a TV, porque antes a gente assistia na casa dele, que é o danado do Flamengo. Todo mundo é flamenguista e ele é botafoguense. Aí o dia que o Flamengo está jogando com o Botafogo, como é que vai? Não tem como ir, né? Entendeu? É respeitar. Então, Noel, até eu acredito que mesmo papai, com 100 anos, ele tem o momento presente. Eu passei uns 15 dias lá no Rio e a maioria de nossos irmãos moramos aqui em Taguatinga. É, pelo fato de eu morar mais perto, evidentemente, como dever, é bíblico, né? Honrar o vosso pai e a vossa mãe. Eu termino aqui com vocês, termina às 7 horas, a primeira coisa que eu vou é ver meus pais. E aí ele fica me esperando para o passeio. E ele fala: Poxa, filha, eu tenho 7 filhos. É a única que dispõe de tempo para andar comigo, ver pessoas, é você. Então, não é que os outros não façam, sabe? Mas sempre ele fala assim: pai, no domingo eu venho cá passear com o senhor. Mas parece que é questão de conexão. Eu sou a xerox dele. Inclusive, eu preciso de ver pessoas. Eu disse para vocês que eu morava em apartamento, né? Que a minha vida mudou, mas eu fiz. Eu quis voltar para minha casa. E como eu estou feliz aqui na minha casa. Eu adoro abrir o vitrô, ver vizinho, tal, tal. O dia para mim é outro. Então, acredito eu, gente, que isso está no assunto, né? E quando você falou que retardar o envelhecimento através da presença, que nós ficamos mais, temos mais energia e ficamos mais ativos, acredito que eu estou nesse caminho, sabe? Meus filhos falam: mãe, que dia que você vai quietar? Desse jeito. Que dia que você vai quietar? Meu filho ontem veio me ver, porque eu, né, disse para vocês que eu estava lá no Rio. Aí eu peguei e falei: o dia que eu vou quietar, o dia que eu parar de respirar. Gente, essa é a minha contribuição, tá? Não sei se está no tema. Um beijão a todos. E nós vamos para onde? Que está no tempo, dona Maria. Você acha que alguém chega a 101 anos de idade, se não for uma pessoa totalmente presente, totalmente cheia de energia, totalmente conectada com um ser maior? É uma bênção, né? Queremos nós todos chegar na idade do teu pai. Que bênção. Maravilha. Vamos para onde agora? Dia. Bom dia, Agora Pri. vem pra cá.
É, e é bom isso, né? Ter essa percepção, assim. A vida da gente é tão corrida que a gente não. A gente sempre está no agora e nunca percebe o agora, né? Assim, na nossa vida. Os mínimos detalhes, as pequenas coisas, o respirar, o palpar, o sentir, a produção em si, né, das coisas que precisam acontecer no dia ou na semana. Então, tudo isso passa despercebido pela correria, porém, é o que a gente vive onde a gente deposita toda a energia para que aconteça, né? Quando a gente quer que aconteça algo, vamos supor, se a gente for fazer um evento, ou igual eu vou todo dia para o salão, eu preciso que tenha clientes. Então, para isso, a gente precisa o quê? Pôr energia, né, centralizadamente aqui no agora, para que realmente se materialize aquilo que a gente quer lá, que encha, para a gente poder ganhar a nossa comissão, né? Então, você precisa estar presente para que as coisas venham a acontecer mesmo, para que seja extraordinário o seu dia, para que se materialize tudo aquilo que você está pensando, né? É, a gente cria para o dia, então que a gente possa ser intenso e dar a devida importância para as pequenas coisas, igual outro dia alguém falou da chuva, né? Às vezes a gente está aqui, o povo fala, ah, já vai chover, que saco, não sei o quê. Eu acho chuva é necessária para que a gente possa, para acabar com a poluição, né? Igual a gente mora na cidade grande aqui. Então, assim, muita poluição, a gente precisa da chuva, a gente precisa do sol, a gente precisa de todas as estações mesmo, porque é necessária para que nós possamos. Cada momento é necessário para que a gente possa contemplar, né? Então, vamos supor, as pessoas na cidade grande têm bastante problema respiratório devido à poluição em si. Então, a gente precisa da chuva para poder apagar um pouco essa poluição toda que nós temos. Até mesmo o nosso cabelo melhora, tudo melhora na nossa vida quando tem a mudança do tempo, né? Essa umidade que a gente precisa. É isso, está presente a todo momento, igual a gente está aqui hoje na leitura, tem a percepção, a gente assistiu o áudio. Eu me perdi já no áudio quando estava ouvindo, depois tive que voltar para poder me centralizar nele, para poder ter um comentário, senão a gente se perde, porque o livro ele é filosófico, então você tem que prestar atenção para você ter a percepção do que ele fala mesmo, né? Senão a gente se perde. Tem gente que é mais numérico, tem gente que já é mais filosófica, eu sou mais filosófica, mas não é fácil. Tem gente que fala, não é fácil entender essas coisas, né? Às vezes quando a mulher do Emerson tá dando lá aula de foco também, ela fala filosofia, algumas pessoas se sentem perdidas, mas depois a gente traz o contexto real, as pessoas se acham. Então isso é muito bom. E a filosofia é importante para nossa vida, para a gente ter essas percepções mesmo. Que a gente vive isso todo dia, né? Ela é criada pelos acontecimentos. Essa é a minha contribuição para hoje. Bom dia. Então, de nós... Pri, mais alguém que queira contribuir com o dia de hoje? Quando vocês vão pensando aí, vamos fazer nosso fotinho. Vamos abrir as câmeras para a gente registrar, deixar lá no grupo. Tudo bem, Luísa? Luísa, Ney, Claudi, Pri, Ana Maria, Marinalva. Mais alguém? No, então, todo mundo? Sorrisão? 3, 2, 1. Ok, registrado. Fazer aqui o recorte, colocar lá no grupo. Alguém que queira contribuir com o dia de hoje? Deixa eu salvo aqui, peraí. Está indo, está indo, está indo. Turminha. Então vamos lá. Hoje nós fizemos o estudo do capítulo 6. Estamos quase chegando já no final, tá? Dessa série do Poder do Agora. Próximo estudo nosso vai ser top, não percam. Magno Vieira já colocou a sugestão lá para gente. Estamos preparando aqui, vai ser um treinamento massa demais da conta. Acaba sendo um aprofundamento no estudo, mas um clássico aí que a gente vai estudar, um livro clássico muito bom. Aguardem surpresas. E se esse episódio de hoje trouxe alguma
presença, compartilha com alguém que vive muito na cabeça, fica muito ali preso no pensamento, fica pouco tempo conectado com o corpo. E se lembre sempre, você não precisa sair do lugar para encontrar o agora. Você só precisa entrar em você mesmo, entrar em si mesmo, ok? Então, daqui a pouco o nosso vídeo vai lá para o ar. Compartilha lá com alguém, entra lá no YouTube, deixa um joinha lá no YouTube, compartilha com mais alguém, porque quando a gente faz isso, a gente consegue aumentar o nosso alcance de pessoas aí que vão querer entender um pouquinho mais aqui do como o Aplicando Teoria em Ação funciona, e a gente consegue ir fortalecendo e aumentando a nossa comunidade. Beleza? Então, assim a gente começa o nosso dia hoje. Hoje está um dia de sol aqui maravilhoso. Minha mãezinha, minha irmã vieram de Goiânia, estão passeando aqui em Arraial da Ajuda. Então, vou curtir muito esse momento do agora. Ana Maria sabe o quanto que é importante a gente estar junto, né, Ana Maria? Dos nossos pais, da nossa família. Eu vou aproveitar esses dias aqui, como nunca, cada momento junto aqui da minha mãezinha também, da minha irmã, do meu cunhado que estão por aqui. Desejo mesmo para vocês que seja um dia intenso, de muita energia boa, só energia boa na nossa vida. Priscila quer falar alguma coisa, Pris? Abre aí o microfone. Não? Então, ó, Namastê, falou. namastê para Se, vocês se, todos. Noel, se for a Cris que estiver aí, dê um abraço a ela. Fala com ela que ela me marcou muito a minha vida, viu? É Pois é, ela? A Cris está morando em São Paulo agora, lá no interior de Ah, São tá. Paulo. Está feliz da vida. Quem veio foi a minha outra irmã, a Carla. A Essa sua você outra não irmã. conhece. Né? Que legal. É, mas a Cris, logo, logo, ela está por aqui também. Ela sempre fala aqui da turma. Vou convidá-la qualquer hora dessa para estar em conexão com a gente aqui de novo, gravar Tá uns certo. capítulos aqui para gente, tá bom? Então, um beijo no coração de Obrigada. vocês. Namastê. O ser que Namastê. habita em mim, saúde aquele ser que habita em você. Todos nós somos imagem e semelhança do divino. Um beijo no coração de vocês. E a gente se vê, então, na terça-feira que vem. Beijo, turma. Ou- Tchau, até.